Sabe aquele sentimento de estar assistindo uma obra e sentir que você praticamente faz parte dela? E se eu te disser que tu pode fazer isso no teu RPG? Imersão é uma palavra que praticamente toda obra persegue. Filmes, livros, jogos, todos tentam fazer isso num universo criado. E isso tem os seus motivos. Seres humanos se importam com aquilo que é pessoal, conectável. Por exemplo, os fãs de franquias brigando na internet, fazendo grandes debates porque alguém ofendeu a sua franquia favorita. Eles fazem isso porque eles se sentem imersos naquela obra. Aquela obra faz parte do mundo real deles. E é isso que a gente quer para nossa mesa. A gente quer trazer para o nosso RPG esse sentimento de pertencimento àquele universo. E a imersão no RPG faz com que a gente tenha o recurso mais importante que existe no RPG, a atenção. Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente ter a atenção de qualquer pessoa. Se eu conseguir manter a sua atenção até esse momento do vídeo, já é algo bem difícil. E não necessariamente por qualidade de quem está falando, mas hoje em dia o mundo é muito rápido, é muita informação, então sempre é um desafio captar a atenção de alguém. Mas hoje eu vou mostrar como você pode fazer algumas técnicas para aumentar a imersão do seu mundo e fazer com que os jogadores não queiram nem pegar o celular deles durante a tua sessão. Primeiro de tudo, a escolha dos jogadores. Esse aqui eu acho que é o ponto mais importante, sinceramente, depois dele, se tu quiser fechar o vídeo, tu já vai ter uma dica muito importante para o teu RPG. A pior coisa que tu pode fazer pro teu jogo é não pensar em quem vai estar na mesa. E aqui eu não tô falando sobre amizade, eu tô falando sobre fit das pessoas. Se a mesa é mais aventureira, não chama uma pessoa que é mais séria, uma pessoa que não é tanto de interpretar. Se é uma mesa de terror, não chama uma pessoa que é muito engraçadinha, que tá sempre fazendo piada. Se é uma mesa mais interpretativa, não chama aquela pessoa que é combeira, que gosta de fazer um monte de rolagem de dado. E isso não é nada contra essas pessoas, mas é para ficar melhor para todo mundo que tá jogando, tanto para a mesa quanto para essa pessoa. E deixar claro para a mesa como você espera conduzir aquele jogo. Se ele vai ser mais cômico, se ele vai ser mais clássico ou aventuresco. Quem já me segue sabe que eu gosto muito de puxar coisas de outros veículos, de outras mídias para o nosso RPG. E uma coisa que filmes, principalmente filmes de terror, fazem para aumentar a imersão é a ambientação. A ambientação é o mais básico que você pode fazer no seu RPG. Tá fazendo um RPG de terror? Tenta diminuir as luzes, colocar de repente uma vela na mesa, usar roupas mais escuras, não necessariamente um LARP, não tô falando isso, mas se adequar àquele clima. Começa a tua sessão falando mais devagar. Tá num RPG de fantasia? Bota um cálice na mesa, as luzes já podem ser um pouco mais legais, traz algum acessório como uma bolsinha de couro ou algo assim. Utensílios espalhados na mesa também ajudam a ambientar aquela mesa. Até para os jogadores que não estão interpretando, não estão jogando, ficarem mexendo em alguma coisa. Se for uma moedinha, por exemplo, já é o que traz aquela ambientação mais medieval. Tem muita coisa baratinha que tu pode achar no R$1,99 da vida que pode ajudar a ambientar a tua mesa. E se tu tá jogando online, também dá para fazer ambientação. Escolha de músicas, no Discord tem um monte de bots que vocês podem colocar para puxar ali músicas do YouTube. Então, usar músicas mais aterrorizantes, mais tensas se é um RPG de terror, músicas mais emocionantes se é um RPG de aventura. Depois da ambientação, algo muito importante é a sua postura como mestre. O mestre que começa um RPG de terror fazendo piada perde completamente a mesa. O mestre ele tem que ser como ele espera que os jogadores sejam. Quer que seus jogadores sejam espalhafatosos, que eles façam interpretações megalomaníacas? Faça o mesmo. Bote um NPC e faz o topo, faz o limite, o patamar que tu quer que eles atinjam. Aí eles sabem qual que é o teto de onde eles têm que ir. Se o mestre se expor assim de início, já cria um ambiente seguro, um ambiente confortável para os jogadores também desenvolverem, experimentarem e também testarem suas interpretações. A criação de mundo também é muito importante para a imersão no teu RPG. O seu mundo tem que ter uma familiaridade e uma estranheza. É um equilíbrio constante que tu tem que pensar. Todo universo famoso tem suas leis definidas dessa maneira, se você parar para pensar. Avatar, por exemplo, é um mundo alienígena. No entanto, aqueles alienígenas são bípedes, eles vivem na natureza, eles usam armas parecidas com as de seres humanos, mas a estranheza é que eles são azuis, eles são altos e eles se conectam com a natureza de uma maneira especial. Familiaridade e estranheza. Em Senhor dos Anéis, o mundo medieval da Terra-média é muito parecido com o nosso. Espadas, vilas medievais, ferreiros, toda essa construção é algo que a gente conhece. No entanto, também existem outras raças, existe uma magia ali sutil, familiaridade e estranheza.
Ou até mesmo em Silent Hill. Ele é uma cidade como qualquer outra metrópole, podia muito bem ser São Paulo, Silent Hill. No entanto, é uma cidade sem ninguém. Uma cidade com uma névoa muito grande, um barulho desconfortável e monstros que aparecem por ali. Ou seja, uma cidade reconhecível, situação estranha. Todas as situações elas partem de uma premissa comum e extrapolam algo específico. Isso gera familiaridade suficiente para fazer com que os jogadores entendam a base daquela história e curiosidade o bastante para que eles se sintam interessados de continuar entendendo o que está acontecendo naquele ambiente. Isso gera imersão, vontade de ficar naquele mundo, de passar tempo naquele universo. Porque a imersão é tu sentir tão curioso e motivado a descobrir o que está por trás daquilo que tu não quer sair daquele mundinho, tu não quer sair daquele universo. Imersão é tu parar de consumir aquela obra e ela continuar vivendo na tua cabeça. Isso só vai acontecer se tiver curiosidade, se tiver mistério, se tiver relacionamento. Por que Harry Potter fez o sucesso que fez? Porque fala do nosso mundo, o mundano, mas com magia. E quem nunca imaginou como seria nossas vidas comuns com magia, com uma varinha mágica? Então, tenta não viajar muito na premissa do teu universo. Faz algo que seja familiar o máximo possível e extrapola um ponto em específico, para conseguir fazer com que os jogadores rapidamente se conectem àquele mundo. Por fim, o RPG ele tem uma característica que nenhuma obra pode conseguir: a agência. RPG é a única obra em que as decisões do espectador vão afetar diretamente o curso da história. E vai de você, como mestre, criar essa possibilidade. E é por isso que eu advogo tanto em RPG Sandbox. Aquela ideia de um mundo aberto, não necessariamente com uma história já trilhada. Então cria teu mundo com bases muito bem escritas, ou seja, cidades bem definidas, personagens bem definidos, o que eles vão fazer. Isso é algo que o Matthew Mercer do Critical Role faz muito bem, em que quando os jogadores estão numa cidade, está acontecendo uma situação, quando eles saem dessa cidade e voltam para aquele ambiente de origem, as coisas mudaram. Ou seja, aquele núcleo de NPCs, de personagens, continua vivendo. Isso dá uma sensação de organicidade para o mundo, de vivência para o mundo. Isso cria imersão. Então não precisa definir todos os caminhos que o RPG vai seguir. Não precisa criar todas as vírgulas, mas cria todas as sementes que tu vai colocar no teu mundo, no teu universo. Ao invés de apresentar um jardim pronto para os teus jogadores, apresenta um solo bem fértil com várias ideias a serem floridas. Porque é muito mais legal os jogadores entenderem que eles podem mudar o curso daquela história do que eles simplesmente estarem sentados vendo uma história acontecer. Eu te garanto que no momento que os jogadores perceberem que eles podem mudar a história, que eles têm agência no curso das coisas que estão acontecendo, eles vão ficar mais imersos. Eles vão ter vontade de investir horas nos personagens, investir tempo naquela história, discutir entre si o que eles podem fazer, como eles podem guiar aquela narrativa. E é isso que a gente quer. A gente quer que eles passem tempo, a gente quer que o nosso RPG viva na cabeça dos jogadores depois que a sessão acaba. Que eles falem em calls entre si, como eles vão derrotar aquele inimigo, o que eles vão fazer com aquele NPC, qual é o próximo plano do grupo do RPG. Assim, eles vão ter carinho com o mundo que tu criou. Porque eles também fazem parte daquele mundo, e aquele mundo também é um pouquinho deles. E eles vão querer fazer desse mundo um mundo cheio de histórias épicas. Então essas são minhas dicas que eu gosto de botar nas minhas mesas para que crie uma imersão maior. Acho que uma das coisas mais legais que já aconteceu foi meus jogadores criarem um iceberg do meu RPG com todas as teorias que eles achavam que poderia acontecer. Algumas delas estavam certas, outras eles viajaram completamente. E algumas eles me deram ideias de coisas para colocar no meu RPG. Enfim, eu acho que se tu colocar isso hoje no teu RPG, tu vai sentir muito mais agência, muito mais interesse dos teus jogadores. Se tu gostou, então deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá quase batendo 800 inscritos, tô feliz pra caramba. Me segue lá nas redes sociais também, que eu produzo conteúdo todos os dias sobre RPG, nerdices e coisas afins. Até mais!